tá? Então aqui eu vou apresentar para vocês aí o gráfico box plot. Tá? O que ele mostra para a gente aí? Máximo, mínimo, primeiro, os quartis, né? Primeiro, segundo, terceiro quartil. Lembrando que segundo quartil, tá? É a mediana. Tá? E também, através desse gráfico, a gente consegue descobrir se algum dado pesquisado ele está fora do padrão. Fora do padrão em que sentido? Se não há uma discrepância nos valores. Tá? Não há discrepância dos valores. Qual é a idade de vocês aí, aproximadamente? 15, 16? 17. 17. Nossa, daqui uns dias você já começa a beijar já, credo. 17 anos. Então, o que seria um dado discrepante numa pesquisa de idade na sala de vocês? Alguém com 13 anos, alguém com 20 anos, por exemplo. Tá? Porque está todo mundo ali entre 16, 17, 16, 17, 16, 17. Aí de repente aparece um 13 e aparece um 20. Tá? Esses dois dados eu chamo eles de discrepantes, tá? Ou pontos fora da curva. Por quê? Porque eles são anormais, são atípicos. A palavra atípicos. Com 20 não é impossível. Então, não é mais assim. No grupo de vocês aqui hoje, acho que não tem, né? Ninguém. Acho que vocês estão aqui hoje entre 16 e 17 anos. É isso que eu quis dizer. Tá? Então, se eu fizer uma pesquisa agora com vocês aqui, vai aparecer muito 16, 17, 16, 17, 16, 17, né? Talvez um 18, tá? Mas 20 e 13, por exemplo, não vai aparecer. Então, assim, vai ficar bem atípico esses dois valores. Tá? Então, aí depois a gente vai enxergar isso no gráfico, tá? Mas, eu tenho limite superior, terceiro quartil, que vocês já sabem como calcular, como descobrir, tá? Primeiro quartil, mediana e limite inferior, tá? Por onde eu vou começar, tá? Sempre começo pela mediana, tá bom? Porque eu acho que é o mais simples pra gente. Só o Samuco com 21. O Samuco tem 21? Acho que não. Cadê o Samuel? Tá aí? Tá. Tá com quantos anos, Samuel? Ah, então não é discrepante. Mas mesmo assim, o Samuel, ele seria um dado discrepante, porque tá todo mundo entre 16 e 17 e o 20 seria anormal, atípico. Atípico no sentido tá todo mundo ali entre 16 e 17 e apareceu um 20, tá bom? Ele é um cara fora da curva aí pra gente, tá? Limite superior, limite inferior, tá? Os quartis aqui para nós são os mais fáceis, tá? Começo pela mediana, depois o primeiro, terceiro, quartil, tá? Olha, eu tenho aqui dentro, um DQ, tá? Quem é esse DQ? Esse DQ é o tamanho dessa caixa. Como que eu calculo o tamanho dessa caixa? Eu faço o terceiro quartil menos o primeiro quartil. A diferença entre esses dois valores vai me dar o tamanho da caixa. Faz sentido aí? Tá? Obrigado, Núbia. Você melhorou, Núbia? Eu tô melhor sim. Que bom. Então, esse DQ é o tamanho da caixa. Tá? Então é a diferença entre terceiro e primeiro quartil. Tá bom? Como que eu vou calcular o limite superior? Vocês conseguem enxergar aqui, claro, conseguem enxergar, né? Vocês estão observando que o limite superior está acima do terceiro quartil? Então existe um tamanho aqui para cima do terceiro quartil? Tá? Então o limite superior, como é que ele é calculado?
ele é calculado com o D, com Q3, que é o terceiro quartil, mais 1,5 vezes DQ. Então, é o terceiro quartil mais 1,5 DQ. Quem que é o DQ? É essa diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Quem é o limite inferior? Olha aqui, ó, o limite inferior está abaixo do primeiro quartil. Ou seja, primeiro quartil, o tamanho é o mesmo para cima e para baixo, tá bom? Opa, escorregou. DQ. Tudo bem? Esses são os cálculos que nós precisamos fazer aí para calcular esses limites, que são os tamanhos desses risquinhos aí, tá bom? Aí vou fazer um exemplo agora e eu vou explicar mais algumas coisinhas para vocês aí, tá bom? Principalmente sobre essas ideias de limites, tá bom? Que tem algumas características, algumas coisinhas a mais aí. Então vamos lá, ó. Alguém quer perguntar alguma coisa nesse esboço aqui? Ficou claro o que nós vamos fazer? Não ficou claro, não? Ficou sim, entendi. Tá. Ó, então vou lá. Primeiro passo. Primeira coisa que nós vamos fazer. Primeiro passo. Mediana. Tá? Eu acho mais fácil calcular a mediana primeiro, tá bom? Professor, mas eu gosto de calcular o primeiro quartil. Como é que você calcula o quartil? Ah, eu divido a amostra no meio, depois divido no meio de novo. Aí eu acho o primeiro quartil. Cara, a primeira divisão foi a mediana. Ah, é verdade. Então a mediana é primeiro, né? É. Tá? Quem que é a mediana? Divide todo o nosso rol. Observa que nossos dados já estão organizados. Já estão organizados, tá vendo? Em ordem crescente. 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 29, 30, 35, 37. Vou fazer uma pergunta para vocês. Existe algum dado discrepante aqui? Algum cara fora da curva? Algum anormal? Algum atípico nesses dados? Alguém que de repente assim sai do padrão da pesquisa? Não? Não tem bem um padrão certinho, né? Tem vários números aí, nenhum tão próximo, nenhum tão longe. Não tem nenhum tão longe de tudo, não? Então, vou falar de novo, ó. Ó, presta atenção no que eu vou falar, ó. 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 29, 30. 35, 37. Percebe que nos primeiros dados eles vão muito próximo do outro, aí chega depois do 30, dá um salto, 35, 37? Você consegue perceber aí que todos os dados vão muito próximos um do outro, aí chega lá no final 35, 37, eles dão um pulo, dão um salto? Ah, o 18 e 19 também, em comparação com os outros números. Tudo bem, mas aí, ó, se você pegar aí a diferença de valores entre o 18 e a metade dos dados, por exemplo, é muito próximo. Não é? Pensa aí que a metade dos dados fica sendo 21 ou 22. O 18 está muito próximo, não tá? Tá vendo na primeira linha? Vai de 18 a 21. A segunda linha vai de 22 a 37. Caramba, peraí. Esse 35, 37 aí tá um pouco anormal aí, né?
Assim, talvez o 35 você comece a falar assim, professor, mas o 35 eu não consigo ver, mas o 37 você consegue perceber que a diferença dele é um cara bem longe, tá? Então a gente consegue fazer no box plot essa ideia e consegue discriminar esses valores aí. Olha o que acontece, vamos lá. Mediana. Eu tenho 22 valores. Eles já estão divididos em duas linhas de 11, tá? Então a mediana está aqui, ó. Está na média entre esses dois valores aqui, concordam? Está no meio desses dois aqui? Então é na média entre 21 e 22. Esse cara é a mediana, também chamado de segundo quartil, que divide a amostra ao meio em 50%. Abaixo da mediana 50%, acima da mediana 50%. Segundo passo. Primeiro quartil. Ou terceiro quartil, tanto faz, tá? Primeiro quartil. Quem é o primeiro quartil? É a mediana da mediana, tá? Quem é o primeiro quartil? Está na primeira linha, tá? Está na primeira parte. Então eu vou buscar o valor no meio da primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2, 6. A mediana é o sexto elemento. 1, 2, 3, 4, 5. Está no meio da linha? Verifique aí se está no meio da linha. Sim. Se está no meio da linha, ele é a mediana da primeira linha, ou seja, o primeiro quartil é um valor só. Vou chamar ele de Q1. Abaixo do Q1, 25% dos dados. Tá? Primeiro quartil separa 25%. Perguntas aí? Se o seu segundo passo foi o primeiro quartil, o terceiro passo é o terceiro quartil. Terceiro quartil. Quem é o terceiro quartil? É a metade do caminho da segunda linha. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 25. Terceiro quartil, 75%. Tudo bem? Tudo bem isso aí? Quarto passo. Quarto passo. Calcular o DQ. Quem é o DQ? É o terceiro quartil menos o primeiro quartil, ou seja, o tamanho da caixa. Qual que é o tamanho da caixa? 25 menos 20, que é igual a 5. Tá? Que é o DQ, que é o tamanho da caixa. Quinto passo, calcular os limites. Os limites. Tá? Máximo e mínimo. Tá? Presta atenção aqui que tem um negocinho a mais para nós aqui depois, tá? Então vamos lá. Quem é o máximo? O máximo é 1,5 dQ acima do quartil, do terceiro quartil.
máximo. É o Q3 mais 1,5 vezes dQ. Quem é o terceiro quartil? 25. 1,5 vezes 5 dá 7,5. 25 mais 7,5, 32,5. Esse cara aqui é o máximo. Máximo do quê? É o máximo valor que eu deveria ter na minha pesquisa de acordo com esse conjunto de dados para que meus dados não fossem discrepantes. O que aconteceu com 35 e 37? Ficaram fora desse intervalo. Tá? Depois a gente vai ver o que significa isso daí. Mínimo, Q1 menos 1,5 vezes dQ. Quem que é o Q1? 20. Tá lá em vermelho, ó. Menos 1,5 vezes 5. Já sabemos que vai dar 7,5. Então, o mínimo vai ser 12,5. Ou seja, o valor mínimo que eu deveria ter na minha pesquisa para que os meus dados não fossem discrepantes seriam 12,5. Tudo bem? Vou olhar os dados agora. Ó. Vou lá olhar. Qual é o valor mínimo que eu tenho? 18. Está dentro do intervalo? Dentro do intervalo. Beleza. Qual é o valor máximo que eu tenho? 37. E 37 está fora. Então, para mim, o 35 e o 37 estão fora do intervalo de máximo. Então, concorda? Que o máximo acaba aqui, ó. Olha o intervalo, ó. Máximo, 32,5. O 35 e o 37 estão fora disso. Mínimo, 12,5. O 18 está dentro. Tudo bem? Tudo bem? Essa interpretação aí? Belezinha. Olha como vai ficar nosso gráfico agora. Agora eu vou colocar no gráfico aqui, ó. Vou fazer o gráfico, tá bom? Eu usei uma malha quadriculada só para não ficar tão feio como fica sempre, né? Quem concordar, eu vou lembrar disso, eu vou me vingar, tá? Eita. Ó, vamos lá. Mais ou menos em escala, tá bom? Mais ou menos em escala. Mais ou menos em escala. Isso aqui é a minha caixa, tá? O que eu tenho aqui? O primeiro quartil. O que eu tenho aqui? O terceiro quartil. O que eu tenho aqui? A mediana. Também chamado de segundo quartil. Quais são os valores? Q1, 20, 25, 21,5. 20, 21,5 e 25. Tá bom? Esses são os valores aí. Do primeiro quartil, da mediana e do terceiro quartil. Agora vamos para o máximo. E mínimo. O máximo, ó, vamos começar pelo mínimo, tá? O mínimo. Qual foi o mínimo calculado?
12,5. Mínimo calculado foi 12,5. Eu tenho 12,5 na minha tabela? Não. Qual que é o valor mínimo da tabela? 18. Então, esse valor aqui é o 18, que é o menor valor que eu tenho. Tá? Professor, mas você calculou 12,5. Até 12,5 é aceitável. Mas eu não tenho ninguém próximo de 12,5. Então eu coloco 18, que é o mínimo. Calculei 12,5, só que eu não tenho 12,5 para representar. Então eu coloco o menor valor dentro do intervalo. Vamos enxergar isso do outro lado. Do outro lado, eu tenho o máximo, que está aqui. Tá? Quem é o máximo calculado? 32,5. 32,5 é o máximo calculado. Eu tenho alguém acima do 32,5? Tenho. Então, esse máximo aqui é 32,5, porque eu tenho alguém acima dele. Professor, por que você colocou 18 e não 12,5? Porque meu intervalo mínimo vai até o 12,5, só que eu não tenho ninguém lá perto. Meu menor valor é 18. Professor, por que você colocou o máximo calculado? Porque eu calculei o intervalo máximo, ele foi 32,5 e eu tenho alguém acima de 32,5. E o que eu faço com eles? Coloco eles aqui, ó. Quem é esse primeiro valor aqui? Esse cara é o 35. E esse cara aqui é o 37. Tá? Porque o 35 e o 37, eles estão fora do intervalo calculado. O 35 e o 37, o 35 e o 37, eu chamo eles de outliers. Ou pontos fora da curva. Ou pontos atípicos. Por quê? Porque eles não fazem parte do meu intervalo entre mínimo e máximo calculado. Então, o meu gráfico box plot fica dessa forma aí mesmo, tá, gente? Esses pontos ficam fora do gráfico. Claro que eu coloquei em vermelho para destacá-los, tá? Para a gente olhar o 35 e o 37 aí, tá? Mas só, você poderia fazer 2 pontinhos ali, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Por que os intervalos? Acho que essa é a parte que fica mais, às vezes pode ser confusa. Calculei o máximo, calculei o mínimo. Tudo bem. Até 32,5 e até 12,5 é aceitável. Legal. Vou olhar os meus dados. 12,5 está aqui. Menor valor, 18. 32,5 está aqui. É o maior valor. Eu tenho 2 dados discrepantes. Então, meu conjunto de dados... Por que é 18 e não 12,5? Até 12,5 é aceitável, só que eu não tenho ninguém abaixo de 18, então eu coloco 18. Até 32 é aceitável, mas eu tenho 2 acima de 32, então por isso que aqui eu escrevi o máximo e lá eu não precisei escrever o mínimo. Tá bom? Ok. Alguém quer perguntar aí alguma coisa?